Queridos, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Você tem acompanhado isso, tá? E a batalha espiritual é muito simples de explicar. É o inimigo das nossas almas lutando e investindo para que eu e você não venhamos ser servos do Senhor. Para que eu e você não venhamos viver segundo a palavra do Senhor. Para que eu e você, de alguma maneira, possamos ser acusados por Satanás. Não é isso? E uma vez acusado por Satanás, e tais acusações tiver fundamento, nós não vamos alcançar do Senhor a bênção, não vamos alcançar do Senhor a vitória, porque a palavra fala que a mão do Senhor não está incluída para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o pecado ele faz divisão entre o homem e Deus. Então, a nossa batalha está contra o quê? O pecado. E as pessoas, elas se atêm ao pecado, ao quê? A fornicação. Elas se atêm ao pecado somente à prostituição, ao adultério, ao roubar, ao matar, ao furtar. Mas se esquece de que não existe pecadinho nem pecadão. Não existe. Tudo é pecado. E todo o pecado, amados irmãos, conduz ao inferno. Por exemplo, quando nós estudamos Gálatas 5,16, quem conhece, diga amém. Abra para nós fazermos uma leitura de Gálatas 5,16. Você vai observar uma coisa bem interessante. Irmãos, está um pouquinho calor, tá? Porque aqui é fechado o ambiente, nós temos o ar-condicionado, mas alguém mexeu na configuração do controle, a gente não está sabendo configurar ele novamente. Até se alguém souber aqui entender do assunto, puder nos ajudar, orar para que chegue alguém aí, para que nos ajude, porque daqui a pouco vai ter 300 pessoas aqui dentro, e sem o ar vai ficar uma bênção, mas Deus vai dar graça. Por mais que a gente peça para não mexer, sempre tem um que mexa, não tem jeito. Mas vamos lá, Gálatas 5, 16. Você vai entender por que eu estou falando isso. Por que eu estou lendo Gálatas. Amém? Gálatas depois de Coríntios. Podemos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Gálatas 5,16, ele diz assim, presta bem atenção. Digo, porém, andar em Espírito. Observa que esse Espírito aparece no que letra? Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então ele está falando para mim andar o quê? Andar no Espírito Santo de Deus. A palavra fala que eu tenho que estar cheio do Espírito. Aí olha que interessante, uma vez que eu estou cheio do Espírito, a Bíblia diz que o espiritual se inclina para as coisas espirituais. Ele não só se inclina, mas ele também discerne. O espiritual discerne aquilo que é espiritual, mas o carnal não discerne aquilo que é espiritual. Então muitas das vezes a pessoa não compreende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é espiritual ou carnal? Ela é espiritual. Por quê? Por que ela é espiritual? Porque a inspiração dela vem de Deus. Não é isso? A palavra fala em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Nenhuma profecia da Escritura ela é de particular interpretação, pois não foi produzida por homens. Não é isso? Não foi produzida pela vontade do homem, mas sim por homens inspirados por Deus. O que é a inspiração de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Então, se ela é inspirada pelo Espírito, é necessário termos o Espírito para compreendermos a palavra. O que desanima uma pessoa de ler a Bíblia? O que é? Ela não entender. Você abre e não entende nada, aquilo te dá um desânimo, sim ou não? Não é assim que funciona? Mas quando você abre a Bíblia e começa a ter um entendimento, começa a enxergar o que está além da letra, isso te dá ânimo a ler cada vez mais. Mas isso está ligado totalmente direto ao que é Gálatas 5,16. Andai em Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Aquela predisposição de pecar. É o diabo arquitetando o pecado na tua mente, ele colocando o pecado ao teu redor para que você caia. E ele vai dizer mais, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Quando ele fala que você não está debaixo da lei, ele está falando, você não está sob condenação. Porque se eu andar no Espírito, eu vou falar no Espírito, eu vou me conduzir no Espírito, toda a minha conduta, a minha vida, ela será espiritual. Pastor, mas é possível isso? Quando Daniel andava na rua, as pessoas diziam o que dele? Ele tem um espírito excelente. O que Dario fala para ele quando ele é lançado na cova dos leões?
quando Dario chega no outro dia: Daniel, dá-se aí o caso do Deus ao qual você continuamente serve, pode ter te livrado da cova dos leões. Quando ele fala do Deus que você continuamente serve, ele estava falando que Daniel servia a Deus em casa, servia a Deus na rua, servia a Deus no trabalho. Daniel, em tudo que ele fazia, ele dava testemunho de um servo do Senhor. A conduta, a forma de falar, de se conduzir, a começar mesmo, quando Daniel foi conduzido para a Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego e muitos outros, ele assentou no seu coração a não se contaminar com aquilo que era oferecido aos deuses babilônicos. Então, no início da vida dele na Babilônia, ele já procurou se santificar, não se contaminar. E esse é o processo da santificação. O processo da santificação é quando você vê aquilo que não agrada a Deus, quando você vê aquilo que não provém de Deus, e você não se mistura com aquilo. Era gostoso os manjares, era gostoso o banquete do rei, era as melhores comidas, mas só tinha duas coisas na Babilônia que não era consagrado aos deuses babilônicos, que eram os legumes e água. É só você estudar sobre os deuses babilônicos, você vai ver que tudo na Babilônia era consagrado, mas a água não era, e os legumes não eram, e Daniel assentou no seu coração não comer, porque não provinha de Deus. Então o que vai me fazer santo é o que, irmãos? Isto não agrada a Deus, este programa não agrada a Deus, este tipo de palavreado não agrada a Deus, este lugar aqui não agrada a Deus. Quem está compreendendo, diga amém. E com isso você vai se santificando, porque a palavra santificado é separado. Santificação é separação. Então quando você se separa daquilo que não agrada a Deus, você se aproxima do próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Do próprio Deus. Então por isso que a palavra fala que não pode haver mistura entre o santo e o profano. E isso não é só para compreender a palavra, isso não é só para compreender os mistérios selados, mas a minha salvação ela também depende dessa santificação, porque a palavra fala: seguir a paz com todos, está lá em Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vou traduzir: segue a paz uns com os outros e busca a separação de tudo que não agrada a Deus, para que você possa ver a Deus. Porque se você não se separar daquilo que não agrada a Deus, você de maneira nenhuma verá a Deus. Mas Satanás quer incutir na mente do ser humano, do crente, de que ele pode ter uma vida errada, de que ele pode ter uma conduta errada na sua vida e alcançar a salvação. É o que muitas igrejas hoje ensinam, sim ou não? Você vai ter salvação, porque Jesus na cruz do Calvário já venceu o diabo, e que você está salvo, não é isso? Mas isso é perigoso, porque ele fala: não, porque essa doutrina da graça, somos salvos pela graça. O fato de ser salvo pela graça significa favor imerecido, mas não significa que a graça veio para mim para legalizar o meu pecado. Eu posso viver em pecado que pela graça eu sou salvo? Não, de maneira nenhuma. A graça abriu uma porta de salvação para nós. E uma vez, amados irmãos, que nós conhecemos o santo, este santo diz: sede santo, porque é santo aquele que vos chamou. E aqui ele vai enumerar uma série de pecados no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição. Ele começa com aquelas coisas mesmo que, quer ver uma coisa? Se um crente mente na igreja, mentiu, quase todo mundo dentro das igrejas mente, não era para ser assim, não é isso? Porque o pai da mentira é quem? O diabo. Então se um mente, está tranquilo, O outro irmão, teve um gato no relógio, tranquilo. O outro irmão brigou com o outro irmão, carro de carro, isso tudo vai se passando por cima. O irmão brigou em casa com a esposa, até pensou em se separar, daqui a pouco voltaram, tudo é abafado na igreja. Agora, se um irmão dentro da igreja comete adultério, como é que fica aquele irmão? Ele vira um leproso fora do arraial, sim ou não? Sim. Quem acha que sim, diga amém, levante a mão. Amém. Mas olha só, entrou aqui a prostituição, não entrou? Entrou a prostituição, adultério é prostituição. Entrou a impureza, mas a impureza
não está só no ato que esse irmão praticou, mas a impureza também está naquilo que falamos. Tem palavras impuras? Tem. A impureza também está em programas que se vê. Filmes com apelo sexual, filmes, novelas, programas com apelos homossexuais, piadas de baixo calão, tudo isso é impuro, sim ou não? Sim. Então ele começa aqui a avaliar lascívia, que é os pecados, não é isso? Envolvendo a sexualidade. Aí vem idolatria, tem pessoas que não adoram uma imagem, mas adoram o seu carro, adora o seu pastor, adora a bandeira da sua igreja, adora a sua televisão, até mesmo programa de televisão. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Feitiçarias. Essa feitiçaria aqui, tá? Você vê hoje dentro de muitas igrejas. É azeite enterrado no monte 30 dias. Onde nós vemos isso? Na feitiçaria. Nós vimos isso na feitiçaria. É um pó que você vai levar para casa, aquele pó tão ungido que tu vai jogar em cima das coisas do cabelo. Só que você vê hoje. Você vê pessoas pegando, entendeu? Fazendo fogueira no monte, queimando o nome das pessoas, os seus problemas, queimando em fogueira, coisa que nós vimos em feitiçarias. Tá? E aqui ele vai pegar num calcanhazinho de Aquiles de muito. Olha só. Inimizades. Vamos pegar essa questão de inimizade aqui, tá? E vamos colocar para a maioria das igrejas hoje que são abertas. A maioria das igrejas que hoje são abertas, elas são abertas em rebelião. Quem sabia disso, diga amém. Vamos supor que o Leandro, ele abre uma igreja, e eu e o Tamar fazemos parte dessa igreja. E o Leandro funda essa igreja, eu e o Itamar está com ele. Eu e o Itamar pega no início ali, né? Tudo, né? Aquela brava toda começa numa lona, depois a gente vai para um lugarzinho, começa a construir, está do lado do Leandro. E evangelização, e sobe o morro, desce, faz, acontece. Estamos com o Leandro 5 anos. Nunca fomos nada dentro daquela igreja aos olhos humanos. Porque hoje as pessoas têm a visão de fazer para o homem, ela tem que aparecer. Aí me chegou o André nessa igreja e me chega o Otto. Fica 3 meses nessa igreja, o Leandro vai e levanta eles a obreiro, a diácono. E eu e o Itamar, que dá um tempão, ó, nada. Isso entra no coração meu e do Itamar. E a gente começa a ir e conversar com os irmãos. A gente conversa com o Santana, a gente conversa ali com o David, conversa com a Dona Antônia, vai conversando com a Aline. Como vocês acham justo isso? Olha o tempo que a gente está aqui. Então ele começa a fazer o quê? Uma persuasão. Ele começa a colocar no coração dessas pessoas um sentimento faccioso. A indignação que eu e Itamar está sentindo, essas pessoas também passam a sentir. Daqui a pouco eu falo, poxa, esse pastor está enterrando o meu ministério. Eu vou sair daqui, eu vou abrir uma portinha. Ele sai dali e abre, não é isso? Uma congregaçãozinha e leva uma turma com eles. É o que acontece nas maioria das igrejas que são abertas, sim ou não? Sim. E aí começa um a atacar o outro. Porque o daqui não quer perder a ovelha, não é isso? O de lá não quer perder, e o daqui está ferido porque algumas ovelhas foi para lá, e isso cria uma inimizade. E olha o que é interessante, um poder, entre aspas, derramado nessa igreja, todo mundo pula, fala em língua, tem visão, e na outra também o poder cai, todo mundo fala em visão, mas esses 2 pastores não se cruzam. Quem está compreendendo, diga amém. Então isso é a inimizade. E isso é grave. Isso é sério. Porque depois eu falei do adultério, não falei? Falei da prostituição, que é um pecado que pega, crucifica, mata. E aqui ele começa a falar de um monte de outros pecados que ele vai colocar em pé de igualdade. Quer ver? Porfias. O que é porfia? Quer ver o que é porfia? Eu vou ali, oi André, tudo bem? Então eu falo com o André, abraço o André, aquela coisa toda, vou ter meu amigo, tá meu irmão. Daqui a pouco eu chego pro Itamar e ó, no André, que o André é isso, que o André é falso, que o André é aquilo. É porfiar, é falar mal do meu irmão, é denegrir a imagem do meu irmão. É o que mais tem, igreja, assim ou não? Não é isso? Então ele vai falar, olha só, cadê? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, não é isso? Iras, imolações também está inserido nesse contexto. Ira, aquela pessoa que se ira por tudo.
Tudo ela se ira, ela tem paciência com todo mundo, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido, não é isso? É uma pessoa iracunda, ela se ira com facilidade, tá? Automaticamente, tendo a ira, vai ter o quê? Peleja, não é isso? Vai ter pelejar um contra o outro, dissensões, heresias, tem inveja na igreja? Se a pessoa canta bonito, o outro quer cantar melhor, tá? Homicídios, esse eu nunca matei ninguém. Irmãos, eu quero dizer para você que tem muitas mães que estão morrendo em casa por uma palavra que o filho lançou, que a filha lançou. Tem esposos morrendo por uma palavra que o marido lançou, que a esposa lançou. Tem pessoas morrendo por palavras. Tem palavras que matam mais que um tiro, tá? Bebedices. Não tem problema nenhum tomar bebidinha, tem nada. Glutonarias, tem pessoas que não comem para viver, ela vive para comer. Ela já está cheia, ela já está satisfeita, mas ela está comendo, ela tem um olho grande. E aqui ele vai falar uma coisa interessante, olha só. Coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei, já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos... não herdarão o reino dos céus. Então, tanto aquele irmão que cometeu adultério, a impureza, a prostituição, contra aquele irmão que falou mal, ou aquele irmão que teve inimizade, ou aquele irmão que simplesmente come demais, ele tem um olho maior do que como é que o pessoal fala? O olho maior que a cara, maior que a barriga, né? O olho maior que a barriga. Então, o que acontece? Ele está falando que ambos, tanto que cometeu adultério, quanto que falou mal do irmão, quanto que comeu demais, vai para onde? Para o... Então aqui ele fala do grande, aquilo que assusta, que faz saltar o olho da pessoa. Olha aquele irmão roubou, olha aquele irmão adulterou. Mas ele também está falando daquele irmão que é olhudo. Ele está falando daquele que tem aquela inveja no seu coração, mas que ele acha que isso não vai levá-lo para o inferno. Isso também está inserido dentro da batalha espiritual, porque é algo extra-bíblico que Satanás está incutindo na tua mente. É algo maligno que o diabo coloca na tua mente. Não tem nada a ver. Tem, amados irmãos. E quando se trata aqui, olha só, quando se trata de dissensão, quando se trata de porfia, tá? É um pecado que, se você analisar, que para muitos não tem problema nenhum, porque é comum quase das pessoas falar mal um dos outros. É ou não é? Até mesmo dentro da igreja. Mas por que o Senhor, lá em Provérbios 6,16, ele vai dizer que tem 6 coisas que aborrecem ele? Mentes altivas, pensamentos viciosos. Mas vamos esquecer essas 6. Vamos pular para a 7ª, que diz que ele abomina. Abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Por que Deus abomina? Porque foi a existência do primeiro pecado que houve quando ainda a terra não era criada. Esse pecado se deu aonde? No céu. Foi quando Satanás começou a semear contenda no coração dos anjos, levando 1/3 dos anjos a se levantarem contra o propósito de Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Satanás, com aquele desejo de ser grande, com aquele desejo, não é isso, de aparecer, que é um desejo que tem no coração de muitas pessoas, ele começou a persuadir 1/3 dos anjos do céu, colocando aqueles anjos contra o próprio Deus, contra o Senhor. E como que uma igreja se divide? Como que um lar se divide? É quando você dá ouvidos a outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso é uma batalha espiritual. Por que é uma batalha espiritual? Porque quando alguém chega e fala assim, tu sabe o que o fulano fez? Dentro de você, você começa a entrar em cólicas. Sim ou não? Será que o fulano fez? Então, antes que você comece a entrar em cólicas, já estende a mão e fala assim, olha, eu não sei e não me interessa saber. Mas seja lá o que for, vou orar por ele. Porque o que faz o fofoqueiro
Ele fala. Então, os meus ouvidos têm que ser santo. Ele tem que ser separado. E aí começou a batalha espiritual. Por quê? Porque tu vai no trabalho, tem um colega de trabalho falando mal do outro. Tem um colega de trabalho falando mal do patrão. Não é isso? Se você está na rua e vem 3, 4 vizinhos, começa a queimar um outro vizinho. Não é isso? Se a pessoa tem mais de um filho, não é isso? Esses filhos são adultos. Quando tem 1 ou 2 filhos com esse aqui, junta o filho, o pai, a mãe para queimar o outro filho. É assim dentro de família. Ou vice-versa, quando está lá, queima esse filho aqui e fica sempre aquela coisa ruim na família. É ou não é, irmãos? E na igreja também, não é isso? Tem aquelas pessoas que estão mais na igreja, aquelas pessoas que podem vir em todo o culto, aquelas pessoas que têm mais flexibilidade de estar nos dias, de fazer uma visita. Ele tem mais flexibilidade, o horário dele permite, ou trabalha por conta própria. Então, automaticamente, essa pessoa vai estar mais próximo do pastor, ele vai estar mais próximo da igreja, ele vai estar sabendo as coisas que estão acontecendo, por ele ter flexibilidade, por ele estar mais próximo, e já levanta o quê? O ciúme de outras pessoas. Não é isso? O fulano vive com o pastor, todo pastor pede fulano, todo pastor, mas não, é a flexibilidade, é a facilidade que o irmão tem de poder estar. Quem está compreendendo, diga amém. E aí o diabo vai persuadindo, o diabo ele vai trabalhando no seu coração. E o pior, a gente vive dia após dia como se a gente fosse salvo. Meu Jesus está às portas, vamos ser arrebatados, glória a Deus, nosso Senhor morreu, eu estou salvo. Mas será que está salvo? Se a própria palavra disse que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Como Satanás fez, muitos fazem. E isso também está ligado, sabe o quê? Isso está ligado, foi ligado lá? Consegui ligar? Não, querido, não. Havia uma pessoa para ver. Lá de cima? É. Mas é só o vento, não ligou só o vento não. Vou conferir novamente. Acho que ele está para baixo também lá, tá vendo? Vou conferir. Irmãos, presta bem atenção. Isso tudo, amados irmãos, está ligado, sabe o quê? A insatisfação. As pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Você quer ver uma coisa? Se a pessoa dentro da igreja, ela almeja ser um obreiro, trabalhar, não, seja o que for que ela fazer, ela é levantada obreiro. Logo que ela é levantada obreiro, ela começa a pensar em quê? No diaconato. É logo que ela é diácono, ela já está almejando o presbitério. Isso eu estou falando dentro dessa divisão hierárquica que existe aqui fora, que é presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa, aquele que está à frente do rebanho. Mas aí colocaram essa divisão hierárquica aqui, porque essa doutrina que vieram lá dos nicolaítas, de um ser maior que o outro. Aí quando ele é presbítero, na hierarquia aqui de fora, ele já está falando, o próximo passo agora é ser pastor. Então é como se a igreja fosse o quê? Uma empresa. Porque uma empresa, ele entra como um office boy, não é isso? Um obreiro. Daqui a pouco ele vem um diácono, daqui a pouco ele vai se promovendo, daqui a pouco ele é um presbítero, daqui a pouco ele é um pastor, mas a palavra fala que é uns pôs Deus na igreja, não é isso? Serviço, governo, pastores, mestres, não é isso? Se todo o corpo fosse olho, que seria da boca. Então pode ter aquela pessoa que ele vai ser a vida toda obreiro? Sim. Pode ter aquela pessoa que ela vai ser a vida toda diácono? Sim. Pode ter aquela pessoa que ela vai ser a vida toda evangelista? Sim. Pode ter aquele que vai passar por todo esse processo até chegar ao pastor? Sim. Mas o grande entendimento para que o pecado não entre no teu coração é: se você limpa o chão da igreja, ou se você é pastor da igreja, a palavra fala que todos os membros trabalham para o bom funcionamento do corpo que é a igreja. A igreja necessita ter o chão limpo, necessita ter a cadeira organizada, necessita ter o som ligado, necessita do irmão que grava, necessita do irmão que recebe lá na frente. Todo organismo vivo trabalha para que as coisas aqui funcionem. Aonde a palavra fala que do menor ao maior, Deus olha todos iguais. A mesma importância que tem o irmão que chegou, limpou os banheiros, tem aquele que
prega, que ensina ou que canta, todos são iguais perante os olhos de Cristo, mas a dificuldade de entender isso faz com que eu tenha inveja do meu irmão, faz com que eu queira ser maior do que o meu irmão. Entendeu, amados irmãos? A palavra fala que o menor membro do corpo, às vezes, damos o menos honra, e muitas das vezes ele é o que tem maior honra. Mas não pode dizer a mão ao pé, não necessito de ti. E ele vai completar lá em Coríntios 12, porque todo o corpo, os membros trabalham para o bom funcionamento do corpo. Então, se a pessoa hoje é chamada para fazer alguma coisa, ela fica feliz. Puxa vida, eu vou poder trabalhar, eu vou poder fazer. Daqui a pouco ela já está insatisfeita naquilo que ela está fazendo, ela quer fazer algo mais. Os irmãos estão compreendendo? Mas quem vai decidir isso, quem vai determinar isso, é o Senhor. É o Senhor que vai determinar isso. É o Senhor que vai dizer o que você vai ser nas mãos dele. Mas existe uma coisa que quem determina somos nós. Que é isso, pastor? E essa coisa é um cargo que todos têm que ter, é o de servo. É eu que decido ser servo ou não. Como, pastor? É eu que decido viver segundo a palavra ou não. Deus me deu um livre-arbítrio. Se viver segundo a palavra, alcançará salvação. Agora, se viver contrário à palavra, não terá para ti salvação. Então as pessoas estão preocupadas em ser presbíteros, ser pastores, a ensinar, a pregar, a cantar, a louvar, a aparecer, mas elas não estão preocupadas em serem servos. E aí tem a batalha espiritual. Por que a batalha espiritual? Porque a minha carne quer aparecer, o meu corpo quer aparecer. Mas ser servo é se condicionar naquilo que Deus quer. Não tem como falar disso e não lembrar de João 3,30, que diz que convém que eu, para que ele, quem falou isso? João Batista. O que João Batista era? Filho de sacerdote. Na verdade ele não era filho de sacerdote, era filho de sumo sacerdote. Pela linhagem sacerdotal, o que João Batista seria? Sacerdote. Pela lei, o que ele seria? Sacerdote. Pela tradição, o que ele seria? Sacerdote. Pelo povo, o que ele seria? Sacerdote. Mas o Senhor se revelou para ele e falou: quero que tu seja servo. O sacerdote veste de uma veste sacerdotal, de um manto sacerdotal, não é isso? Tem 12 pedras, tem os filactérios, não é isso? Vive do templo, vive das primícias, vive do dízimo, amém? É ovacionado pelo povo, é respeitado como um grande homem, mas ele, o Senhor falou: não, você não vai se vestir de veste sacerdotal, tu vai se vestir de pele de cabelo. O sacerdote, ele tem direito à 10ª parte de tudo que entra, da carne, de tudo. Ou seja, come bem, vive bem. Mas o Senhor falou: bem, não, você vai comer gafanhoto e mel silvestre. O sumo sacerdote vive no palácio, que era o templo. Mas o Senhor falou: não, você vai viver no deserto. Está compreendendo, irmãos? A vontade de Deus na vida de João Batista foi contrário à tradição. E João Batista, Satanás tenta persuadir o coração dele usando os próprios discípulos de João Batista. Que é isso, pastor? É verdade. Por quê? Porque Jesus está batizando do outro lado e João do lado de cá. Embora Jesus não batizava mais os seus discípulos. E aí os discípulos de João falam assim: lembra aquele que você batizou? Então, ele está lá do outro lado batizando. Olha só, preste atenção. Ele está lá do outro lado. O que eles quiseram fazer no coração de João Batista? Persuadir. Fazer com que o João Batista fale assim: quem é ele para batizar? Quem começou a batizar foi eu. Mas o que o João Batista fala? O que o João Batista responde para ele? Olha, eu não sou noivo, mas o amigo do noivo se alegra com a alegria do noivo. Entendeu, irmãos? Quem está compreendendo, diga amém. Então esse é o sentimento que tem que ter no coração de cada um de nós. Porque o diabo quer nos destruir na soberba. O diabo quer nos destruir na ganância. O diabo quer colocar o mesmo sentimento que houve no coração dele lá no céu, quer colocar em nós. Mas a palavra
do Senhor fala a cada um de nós que nós não podemos acrescentar um covo da nossa estatura. Ou seja, a nossa vida ela é totalmente direcionada, guiada por Deus. Eu vou falar de mim, a última coisa que eu pensaria em ser, e os meus pastores que me pastorearam sabem disso, porque tentaram me fazer pastor de tudo que é jeito. A última coisa que eu queria ser na minha vida é um pastor. Porque para você ser um pastor bíblico mesmo, você literalmente deixa toda a sua vida para viver a vida que Cristo trouxe para você. É muito difícil você lidar com pessoas. Quem está compreendendo, diga amém. Agora, sou muito grato de Deus ter me escolhido isso. É uma grande honra. Mas se Deus tivesse me escolhido para qualquer outra coisa, eu me sentiria honrado, porque qualquer coisa a que se faz para Deus é uma honra, irmãos. É uma honra muito grande. Mas uma coisa eu digo para você, que quando Jeremias foi formado no ventre de sua mãe, o Senhor falou que Ele já tinha escolhido Jeremias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor já havia determinado. E a palavra fala no Salmo 139, que quando você estava sendo entristecido no ventre da tua mãe, a tua vida, o Senhor já tinha escrevido em um livro. Então ali o Senhor já determinou pela vontade dEle o que você será nas mãos dEle. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas nós não queremos orar a Deus e perguntar: qual é o teu propósito na minha vida, qual é o teu querer, Senhor, para que tu me chamaste? Mas é aquilo que você entende que você vai ser. Não, eu fui chamado para isso, eu vou fazer isso porque eu tenho dom, porque eu quero, e você quer tudo na força do teu braço. E vai atropelar quem tiver que atropelar, passar por cima quem tiver que passar, para que você alcance ser aquilo que você quer ser, não Deus quer que você seja. Porque eu quero falar uma coisa para você: se é Deus que determinou para que você seja, alguém pode impedir o agir de Deus? Agindo Deus, quem? Impedirá. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é quem? Eu mesmo. Você mesmo, dentro do seu livre-arbítrio. Mas quando você ora, quando você busca, quando você entrega a sua vida e obedece a Deus, nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou que você seja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então ninguém pode impedir. Se você tem um ministério, se você tem um chamado, ninguém. Ninguém, porque quem chamou? Deus. Quem? Deus. Deus chamou quem? Davi. Chamou ou não chamou? Chamou. Saul fez tudo para impedir. Fez ou não fez? Tudo que você pode imaginar que estava ao alcance daquele rei para acabar com a vida de Davi, ele fez. Acabou. Impediu Davi de ser rei? Porque quem determinou que Davi reinasse? Deus. Acabou. Só precisou Davi andar em obediência. Então isso é uma batalha espiritual. O que? Aceitar o que Deus determinou para a minha vida. Aceitar isso. Então o que eu falei que está condicionada não está satisfeito. A pessoa não está satisfeita com a casa, ela não está satisfeita com o salário, daqui a um tempo não está satisfeito com o marido, não está satisfeito com a esposa, aí não está satisfeito. Nada completa essa pessoa. E quando nada te completa, é porque você tem falta de uma coisa: do Espírito. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o carro, a casa, o dinheiro, o cargo, a promoção, ela não te faz falta. Porque só o Espírito te completa. Amém. Glória. O Espírito, ele é suficiente. Lembra que o Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então a gente tem que tomar cuidado com aqueles pecados que passam despercebidos aos nossos olhos. E um pecado que passa despercebido é o porfiar, é o falar mal, é a fofoca. Pense alguém averso em fofoca. Averso a fofoca. Você pensou? Multiplica por 10. Você pensou? Eu sou o dobro.
Porque ao longo da minha vida eu vi que a fofoca, ela só destruiu vidas. Ela causou dissensão, divisão, causou briga, causou contenda, separação, destruição de lar. Mas a fofoca grande, ela começa com uma fofoquinha desse tamanho. E o diabo vai transformando A em Z. Então são coisas que passam o quê? Despercebido. Por quê? Porque você tem a sua insatisfação. E se a sua insatisfação ela tem lógica, se a sua insatisfação ela tem sentido, é diante de quem que eu tenho que colocar essa insatisfação? Deus. De Deus. Por exemplo, existia Ana e existia Penina, que elas eram as esposas de quem? De Eucana. Não é isso? E aí, Penina, ela tinha filhos. Quem conhece a passagem, amém? Ela tinha filhos. Mas Ana não tinha. E Penina ficava o quê? Se vangloriando para Ana. E Ana entrava numa briga pessoal com Penina. Era uma batalha pessoal, troca de palavra, de ofensa, e ficava aquela guerra entre elas, entendeu? E certamente Ana jogava a sua indignação nas outras, porque a própria Ana tentava jogar Eucana contra a Penina, a ponto dele falar para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, Ana perturbava tanto a vida de Eucana, perturbava tanto a vida do seu marido, que ele dava muito mais a ela, cuidava muito mais dela. Ele fala: não te sou eu melhor do que 10 filhos, por que você me perturba com isso? Se ele perturbava Eucana, ela perturbava também outras pessoas. E nada acontecia na vida de Ana. Até que Ana, ela muda a estratégia. Ana, em vez de externar a sua indignação para Eucana, seu marido, ela veio de externar a sua indignação para as pessoas que estavam à sua volta. A palavra fala que ela se prostra de joelho nos degraus do templo, e ela se humilha, e a palavra fala que ela derrama toda a sua angústia diante de quem? Deus. E o que acontece? O que acontece? O Senhor abre a madre dela para que ela viesse gerar um grande profeta. E quem já leu sobre Samuel, diga amém. Amém. Fala aqui comigo. Como sacerdote, ele foi um sacerdote íntegro, reto diante de Deus. Então eu aprendo com isso. Me entristeceu, me indignou. Eu não vou levar isso ao irmão, porque às vezes o irmão não está com uma estrutura espiritual para absorver bem aquilo. De repente aquilo vai fazer mal, e vai com certeza, mas eu vou aos pés do Senhor. Senhor, eu fui injustiçado. Senhor, eu fui envergonhado. Senhor, eu fui humilhado. Mas eu sei, Senhor Deus, que não foi a Moraci. Eu sei que não foi o Leandro, eu sei que não foi o Itamar, ou qualquer Vânia, Senhor. Eu sei, porque a minha luta não é contra carne nem sangue. O inimigo são meus irmãos, Senhor. Mas eu amo meus irmãos e com eles subirei ao céu. Mas que o Teu Espírito os convença, que o Teu Espírito os incomode, Senhor. Que o Senhor opere a sua justiça e que a comunhão seja restaurada, porque calado foi humilhado e calado permanecerei até que o Senhor exalte o Teu nome nessa situação. Amém, glória a Deus. E isso é uma batalha espiritual que eu venço agindo de forma espiritual. Porque a própria palavra em Efésios 6 vai dizer que a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe dominadores das trevas. Não é isso? Que age aonde? Nas regiões celestes. Demônios, irmãos. São demônios que podem usar a minha boca para trazer uma palavra que venha te ferir, que venha usar a sua boca para trazer uma palavra para me ferir. Mas quando somos espirituais, a primeira reação que nós temos é: isso é o diabo. Quando alguém lança uma palavra, quando alguém se levanta, quando alguém milita contra você, e você olha para aquela situação
Isto é Satanás. Você não fala assim, o irmão está dando brecha, o irmão está se levantando. Não, quando você fala, isto é Satanás. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque o espiritual discerniu aquilo que é espiritual. Mas a Vânia é fogo. Olha que a mão do Senhor pese sobre a Vânia. Isso está engasgado aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou procurar o pastor, vou procurar. Meu Deus, a Vânia tem uma reação dessa? Não, a Vânia é uma mulher de oração, mulher de Deus. Eu não sei o que aconteceu na vida dela para dessa brecha, mas eu vou começar a orar agora, porque isso é o diabo usando ela e vai cair por terra. É minha irmã, é uma serva do Senhor. O Senhor entra com providência, opera. Não falei com ninguém, foi eu e Deus. Passo outro culto, a Vânia vem e fala, eu posso falar com você um instantinho? Claro, poxa meu irmão, fui rude com você, eu fui grossa com você, eu agi assim, mas olha, o Espírito me incomodou. Quem já viveu isso aí, diga amém? Eu já vivi muito. Eu vivi isso ontem, no telefonema que eu recebi. Num telefonema, pense em alguém humilhado, você pensou? Mas humilhado mesmo, eu fiquei calado. E sempre fico assim, porque a justiça vem de Deus. E ontem a pessoa falou, olha, os momentos mais felizes da minha vida, em termos de amizade, não em termos de amizade, foi quando eu estava do seu lado. E cada dia eu penso nisso, eu quero olhar dentro do seu olho, eu quero te pedir perdão, eu quero te abraçar, você me perdoa. Eu falei, desde o primeiro dia que você se levantou. E não tem um dia que eu não pense em você e não oro pela sua vida. Isso é gostoso. E o mais maravilhoso é que você sabe que quem fez essa obra foi o Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus. Porque o espiritual discerne aquilo que é espiritual. Então aquilo que você pensa que é um pecadinho, uma fofoquinha, ela pode trazer danos terríveis. Uma fofoquinha tem poder de destruir uma igreja inteira. Ela tem poder de destruir uma família inteira. Uma fofoquinha tem poder de tirar a vida de uma outra pessoa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Lançaram uma foto de uma mulher na praga do Facebook, que aquilo é uma praga. Lançaram uma foto e disse que aquela mulher, acho que estava levando criança para fazer sacrifício, um negócio assim. E esta mulher saiu da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Ela até tinha um problema psiquiátrico, quem sabe que é espiritual. Mas aí viram essa mulher e apareceu na reportagem. Os camaradas dando paulada, matando essa mulher a paulada e a pedrada. Quem viu isso aí, levante a mão. Só que aquela mulher não teve nada a ver com a história, mas colocaram a foto dela. Esta mulher morreu por uma fofoca. E essa fofoca não só fez aquela mulher morrer, mas esta fofoca fez com que dezenas de homens e mulheres se tornassem homicidas. Porque cada um que deu um tapa, cada um que deu uma pedrada, cada um que deu uma paulada, contribuiu para a morte daquela mulher. E quando o Senhor cobrará de cada um deles. Não tem o que começou e o que terminou, mas desde que aquele que começou, aquele que terminou, sofrerá o juízo de Deus, dentro do que a palavra fala, aonde na graça isso não mudou. Se com espada tu feres, com espada tu serás ferido. Então o que você pensa que é pequeno, o que você pensa que não tem problema, a Bíblia te mostra que é mais gigante do que você pode imaginar. Quem está compreendendo, diga amém. E aí, irmãos, por conta da porfia, vem a inimizade, vem as emulações, vem a ira, vem as pelejas. É ou não é? Porque o abismo chama outro abismo. Então, uma das batalhas espirituais está em que aspecto? Está aonde, no momento que eu devo levar
o meu choro, a minha humilhação, a minha perseguição, a minha afronta diante do Senhor, eu levo para o meu melhor colega, para a minha melhor colega, meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu levo para o irmão, para o irmão, pego o telefone, eu pego o WhatsApp, eu vou no Facebook eu coloco, não, porque é isso aqui, ele bota aquela página enorme, não é isso? Daqui a pouco vem outro também, rebate, fica aquela fofocalhada no Facebook, é assim ou não é? Conduta anticristã, conduta totalmente antibíblica, e isso é vivo na vida da igreja, mas que tem que ser morto. Porque enquanto isso não ser morto na sua vida, aquele que é vivo não se manifestará em você. Porque não se deita vinho novo em odres velho, nem se coloca remendo novo em pano velho. Então, para o novo de Deus vir, o velho tem que morrer. O segredo é falar pouco. A palavra fala em Tiago 3 uma coisa muito interessante. Ele fala: se alguém consegue refrear a sua língua, esse tal é? Tiago 3. Se alguém consegue frear a língua, esse tal ele é perfeito. Eu vim para a igreja num propósito: adorar, bendizer, exaltar, eu engrandecer o meu Deus e aprender da sua palavra. Mas o diabo já para no portão, já para no corredor, já para, está até prestando atenção, daqui a pouco vem aí daqui a pouco está Satanás. Ele tem que arrumar um meio de parar. Mas também Tiago, ele diz assim: aonde há amarga inveja, o falar mal um dos outros, não está ligado diretamente à inveja? Porque aquela pessoa te incomoda, o que ela faz te incomoda, entendeu? O que ela veste te incomoda. Às vezes aquela pessoa tem um certo destaque naquilo que ela faz, por um dom que às vezes Deus deu, aquilo incomoda as pessoas, não é isso? E quando aquilo te incomoda, você já automaticamente fica averso e se levanta contra aquela pessoa. Isso é inveja. A Bíblia fala: onde há inveja e sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? Supomos que temos 80 pessoas aqui, um exemplo. E aí eu começo a persuadir um, persuadir outro, e de um grupo eu consigo formar 2 ou 3. Eu consigo formar um grupo que é eu e Itamar e São Luís, mas tem um grupo que fecha comigo, outro grupo fecha com o Itamar, outro grupo fecha com o São Luís. Mas o que fecha com o São Luís não fecha comigo, o que fecha comigo não fecha com o Itamar. E fica aquela coisa, aquela facção, aquela divisão num corpo onde deveria ser um. Então, onde tem inveja, vai haver facção, vai haver divisão. A palavra fala que essa sabedoria é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, isso está em Tiago, ela é primeiramente pura, tratável. Ou seja, pura. Por que é pura? Porque toda a minha condução será segundo a palavra, será mediante ao Espírito de Deus. Por que ela será tratável, amados irmãos? Por que é tratável? Porque o Senhor veio remir o pecador do seu pecado. Então a palavra fala, parando aqui no tratável, vou parar no tratável. Quem conhece 2 Coríntios 5,17? Ninguém conhece? Se alguém sair nova, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Você já observou que as pessoas só se atêm nessa parte? Qual é a segunda parte? As pessoas param aí. Mas a segunda parte ela é tremenda, fala assim: isso não vem de vós, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a cada um de nós o ministério da reconciliação, para que assim viéssemos reconciliarmos uns com os outros, porque temos a palavra da reconciliação. Por isso que ela é tratável, por isso que a sabedoria do alto ela é tratável, porque ela está sempre pronta a se reconciliar. Eu vou pegar leve, vou falar 10 vezes só. Quem já errou mais de 10 vezes com Deus aqui, levante a mão.
Todas essas vezes Deus se reconciliou com você, sim ou não? Por que Deus tem que reconciliar com você 10 vezes e você não tem que reconciliar com teu irmão? Você não tem que reconciliar com a tua irmã, com teu pai, com a tua mãe. Por isso que vem Marcos 5,16. Se vós não perdoares, o Pai também não vos perdoa. E que história é essa que eu te perdoo, você não perdoa ninguém? Então também não tem perdão para você. Justiça, sim ou não? Sim. Você está entendendo? Então ela é tratável. Ela é longânima. Ela é benigna. Tratável, longânima, benigna, cheia de misericórdia e de amor, sem parcialidade. Esse é um ponto que é uma batalha espiritual que muitos perdem. Às vezes no problema envolvido está envolvido o seu filho, mas o seu filho é o errado. Mas por ser o seu filho, você defende ele no erro com unhas e dentes. Você está sendo parcial. Por ser sua mãe, por ser seu pai, você aceita o erro. Mas quando eu sou imparcial, pode ser minha filha, pode ser minha esposa, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser minha sogra, pode ser meu sogro. Está errado, está errado. Eu vou pelo certo. E isso é uma coisa que não funciona muito. As pessoas são parciais às suas esposas, são parciais aos seus maridos, são parciais aos seus filhos, aos seus pais, ou seja, agradando-os e deixando de agradar a Deus. Mostrando que o amor pela esposa, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, está acima do amor a Deus e a sua palavra. Mas quando você é dotado da sabedoria que vem do alto, qual é a sabedoria que vem do alto? Você não sabe? Abre a tua Bíblia em 1 Epístola de João. 1 Epístola de João, lá pertinho de Apocalipse. Primeira Epístola de João. Eu acho que é 2,27. 2,27. Vê a unção que o céu recebeste. Vê se é ela. 2,27. Está escrito o quê? E a unção que do recebeste. Nela eu tenho que permanecer. Amém? Então qual é a sabedoria que vem do alto? É a unção. A unção é o quê? O que é a unção? É o Espírito. Amém? Então quando ele fala sabedoria que vem do alto, é a 1 Epístola de João, capítulo 27. A unção que do céu recebeste, nela permanecei. Quando Jesus é batizado e sai da água, qual foi a visão tida por João? Vejo o Espírito Santo vindo sobre ele, como veio da onde? A unção é o Espírito, nela permanecei, não necessitai que ninguém vos ensine, mas a unção que do céu está sobre vós, vos ensinará todas as coisas. Então a sabedoria que vem do alto é o Espírito. E ele fala mais ou menos que essa sabedoria que vem do alto, ou seja, quando o Espírito faz morada na sua vida, quando o que comanda a sua vida é o que vem do alto, é o Espírito. Ele vai falar que essa sabedoria é pura, ela é tratável, ela é longânima, ela é benigna, ela é, amados irmãos, cheia de amor e de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que é a hipocrisia? O Itamar fez comigo, aconteceu, pintou e bordou, mas o Itamar vem, pô, irmão, me perdoa aí, tá? Não tá bom, tá perdoado. Mas o Itamar ia na minha casa. O Itamar saía comigo. Eu ligava para o Itamar 3 vezes por semana para a gente conversar. Mas aí houve o perdão. E agora quando eu chego na igreja, parte do seu Itamar, eu vou para o meu canto, eu não ligo mais para o Itamar não vem mais na minha casa. Entendeu, irmãos? Eu não saio mais com ele. Houve perdão? Isto é hipocrisia. E tem mais, ainda vou para o Itamar, cara de pau lá, e pediu perdão. Cara de pau, né, rapaz? E pediu perdão, pensa que fez tudo assim, pediu perdão e acabou. Não, ele lá é o cara. É assim ou não é, irmão?
Hipocrisia. Hipocrisia. Porque uma vez, eu e você já fizemos o que amar os olhos do Senhor. Aí ficamos naquela situação que tu pega a Bíblia, parece que a Bíblia é um tijolo, tu não vê nada. Tu vem para a igreja, tu se sente mal, um leproso fora do arraial. Tu ora, falta palavra, tu não sente nada. Mas aí quando tu se arrepende verdadeiramente, tu persiste na oração, daqui a pouco tu volta a ter prazer em orar, tu consegue compreender a palavra, não vem na igreja, aquilo gostoso, o Espírito te renova. O Espírito te trata sem hipocrisia, ele restaura a comunhão com você como era antes. Mas quando há um atrito entre duas pessoas, e pede um perdão, é um perdão meio que falso, meio que fingido, meio que mentiroso, porque é um de cada lado. Não tem mais aquele abraço, não tem mais aquela comunhão, não tem mais aquela coisa toda. Eu estou falando de batalha espiritual. Eu estou falando de sentimentos que é vivo no coração de muitas pessoas que estão dentro de igreja. E que você tem que lutar contra eles. Temos que ser cristãos transparentes, sinceros, cheios de amor e de misericórdia. Como diz, como mostra a palavra de Deus. E aí, amados irmãos, essa questão da sabedoria que vem do alto, que está lá em Tiago, ela está ligada diretamente aos frutos do Espírito. Olha o versículo 22 de Gálatas que você abriu. Você abriu Gálatas 5, você leu do 16 ao 21. Agora olha o 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí? Está ligado à sabedoria do alto, diretamente com os frutos do Espírito, sim ou não? Aí vem uma coisa interessante que a palavra fala. Pediste não, porque pediste mal, para gastar em seus deleites. O ser humano pede emprego, cargo, promoção, ser um cantor gospel, gravar um CD, ser um grande preletor. Ele pede para construir uma casa, para passar na faculdade, para passar no concurso, pede aquela fulana que ele quer que seja sua esposa, pede aquele fulano que ele quer que seja seu esposo, pede pela empresa, pede por tudo. Mas quantas pessoas choram, suplicam, jejuam pelo Espírito? Quantos, irmãos? Horas uma pessoa passa estudando, que ninguém está dizendo que não tem que estudar, mas estuda dias, não liga a televisão, não fala com ninguém, fica dias e dias estudando, porque vai vir o vestibular, porque vai vir o Enem, porque vai vir a prova do concurso público. Mas quantas vezes as pessoas fizeram isso para ter o Espírito Santo de Deus? A pessoa compra um carro, ela chega empolgada, 8 da manhã, limpa aquele carro até 10 horas da noite, pinta, puxa, ajeita, faz, acontece. Quantas vezes a pessoa pegou de 8 da manhã e foi até 10 horas da noite buscando a face do Senhor? Pediste não, recebeste porque pediste mal. Então eu vou resumir aqui uma grande batalha espiritual que nós vivemos a cada dia. A nossa carne, ela se inclina para as coisas desse mundo. A gente está totalmente enraizado com este mundo. A gente está totalmente enraizado com a televisão, com os programas, com o computador, com o telefone, com o carro, com a casa, com o dinheiro, com o shopping, com o cinema, com os vídeos, com os seriados, com as piadas, com as roupas, com as sandálias, com as bolsas, não é isso? A gente está totalmente enraizado a tudo isso, às compras, ao consumismo. Quem concorda, diga amém. Amém.
Isso eu acredito que seja quase unânime. Unânime. Aí a Bíblia vai dizer para mim assim: não junteis tesouro, onde a traça e a ferrugem e os ladrões minam, mas ajuntais tesouro, onde nem a traça e a ferrugem consomem, os ladrões não minam nem roubam. Mas a gente só se preocupa com essa terra. Mas por que nos preocupamos com essa terra? Porque não pensamos no céu. Não pensamos na eternidade. Nós não tiramos horas para meditar sobre a glória de Deus. Nós não tiramos horas do nosso dia para meditar sobre a eternidade, sobre quem somos. Por exemplo, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para você, Jesus dizendo: Pai, eu vos dei a minha palavra e o mundo, mas porque não sou deste mundo, eles também não. Se Jesus está dizendo que eu não sou desse mundo, como que eu não desperto curiosidade nenhuma em conhecer ou ser participante do mundo a qual agora eu faço parte? Em muitas passagens na Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Ora, se eu sou peregrino e sou um forasteiro, é porque eu não sou daqui. Esta não é a minha pátria. Qual é a minha pátria? Eu sou um cidadão do céu. Amém. O que habita em mim vem do céu. Se o Espírito habita em mim, esse Espírito me inclinará para as coisas do alto. Colossenses 3 diz: já ressuscitaste com Cristo. Ninguém ressuscita sem que primeiro tenha morrido. A palavra fala: Cristo morreu, logo todos morreram. Eu morro para a minha paixão, para as minhas vontades. Eu morro para este mundo e vou nascer para o mundo de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Irmãos, coisas que são do alto. Eu acordei de manhã, sentei na minha poltroninha e li todo o livro de Tiago de novo. Tiago não, Daniel. E o que me leva a ler Daniel, primeiro que é a questão escatológica, que eu gosto muito de escatologia. Até para mim saber o tempo que estamos vivendo, eu não quero ficar nessa terra. Mas o que eu gosto de Daniel é a intimidade que Daniel tem com as coisas do alto. Aparece ancião para Daniel. Aparece o Senhor para Daniel. Aparece Gabriel para Daniel. Que para Gabriel aparecer para Daniel, Miguel teve que guerrear. Então você vê todo o céu mobilizado em prol de uma vida que está nessa terra, mas uma vida que está na terra, mas que era totalmente ligada ao céu. Glória a Deus. Totalmente espiritual. Então quando eu vejo um homem de carne e osso como eu e você, e vejo o céu todo mobilizado para responder às orações, para mostrar as revelações, quando eu vejo o próprio Deus se revelando para ele, quando eu vejo, amados irmãos, Gabriel se revelando e Miguel guerreando para que a resposta chegue e fale: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ser assim. Eu quero ser participante do reino dos céus ainda nessa terra. Quando eu vejo o Senhor mobilizando o céu, vai depressa e dá a entender a Daniel a visão, porque Daniel é um servo muito amado, ele é muito desejado. Peraí, irmão. Quando eu vejo ele sendo lançado numa cova, e ele dizendo com a boca dele que o anjo fechou a boca do leão. Quando eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogado na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecida, e o fogo não tem uma ação, porque o fogo queima matéria e ele é espírito. Aqueles homens viviam em espírito. E se é possível para eles, é possível para mim, é possível para você. Glória a Deus. Mas eu tenho que olhar para o reino. Eu tenho que olhar para a eternidade. Eu tenho que desejar a eternidade. Eu tenho que desejar o céu. Eu tenho que desejar o Espírito. Mas a gente vem para o culto, ouve a palavra, acabou, a gente vai para casa e vive ser humanos normais, como qualquer um outro. E esse aqui está o problema.
Aí que está a nossa batalha espiritual, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a... E Satanás vai fazer a sua carne prevalecer contra o espírito, alimentando os desejos e prazeres da sua carne. E o prazer da sua carne está inserido na televisão, está inserido no telefone, está inserido no Facebook, está inserido no shopping, no cinema, está inserido no palavreado, está inserido nas amizades, está tudo isso que o diabo usa, são os recursos que ele usa para aprisionar a sua carne e mantê-la distante daquilo que é espiritual. Mas quando nós morremos para a carne, nós nascemos para o Espírito. Mata todos os sábios da Babilônia. Mata todo mundo. Quando ele reúne os sábios e está indo Daniel, está indo Sadraque, Mesaque e Abednego, todos os sábios. Daniel fala, mas vem cá, por que tanta violência do rei? O que houve aí que ele quer matar todo mundo? Porque ninguém consegue interpretar o sonho dele. Não, Ariel, me coloca lá diante dele. Vamos lá. O Nabucodonosor, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum sábio, nenhum entendido pode revelar o que você quer. Mas há um Deus no céu. Aleluia. Glória a Deus. Que revela todas as coisas. Só peço um prazinho para mim buscar ele, eu venho te dizer o sonho. Tá bom, você tem um prazo. Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, vai orar. E Deus dá o sonho que Nabucodonosor teve, mas tinha esquecido, e também dá a interpretação. E por causa de Daniel, uma multidão de pessoas foram salvas. Glória a Deus. Um rei que queria a interpretação de um sonho que ele não se lembrava, então tinha que dizer o sonho que ele não lembrava e a interpretação, e por conta de ninguém saber, ele mandou matar todo mundo. E Daniel, tranquilo, Daniel tinha convicção, Simar, que ele ia dobrar o joelho, que ele ia clamar e que Deus ia responder. E por que tem tanta gente desanimada para orar? Porque ora e não vê Resposta. Seja sincero, qual é o desânimo da oração? É orar e não ter resposta. Mas Daniel teve resposta. E muitos outros teve resposta. Teve uns que tiveram resposta imediata antes que a oração terminasse. Um exemplo é Elias. Levantou a mão para o céu. Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus. Ele nem tinha terminado a oração. Quem já leu aí, diga amém. Ele tinha terminado a oração? Nem terminou a oração. O fogo já desceu. Então, irmãos, quando você não olha para o mundo espiritual, você não vai desejar nele. Você não vai desejar. E o carnal, ele se inclina para as coisas da carne. Mas o espiritual se inclinará para as coisas do Espírito. Então a minha maior batalha espiritual é deixar de ser carnal para me tornar uma pessoa espiritual. E Satanás, ele vai trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, para que eu e você não sejamos espirituais. E o que ele vai fazer é nos atrair com tudo aquilo que é carnal. Seja um programa, seja um filme, seja um seriado, seja um computador, uma internet, um celular, seja um trabalho, seja o que for, o diabo vai usar para te afastar de Deus. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Não há condenação para a sua vida. Amém? Deus nos abençoe mais esta aula. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Escreve Natal no teu coração e põe em prática aquilo que o Senhor tem te mostrado. Convida a ficar de pé, vamos orar. Tá?